Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você estiver ouvindo essa lição, caro ouvinte, eu estou aqui para te dar um recadinho, ou pelo menos para te ambientar do que está acontecendo. Bom, essa lição que você está prestes a ouvir é da série Uma Igreja Relevante, a qual nós não encerramos o ano de 2023, olha o registro histórico. O ano de 2023 foi encerrado com a lição Uma Cosmovisão Cristã. E agora, o ano de 2024, retornamos com a 9ª lição da série Uma Igreja Relevante. Bom, todas as outras 8 lições estão no canal, na playlist com o mesmo nome, Uma Igreja Relevante. E queridos, como os nossos patrocinadores do canal não permitem papo furado neste ambiente, eu tenho que me despedir. Foi um prazer, um abraço e quiçá até uma próxima vez. Lição 9 da série Uma Igreja Relevante. O tema de hoje é a crise cultural da igreja. Texto base é Jeremias 29:7, que diz: Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O objetivo dessa lição é identificar a tensão existente entre igreja local e a cultura que a cerca. Porém, a identificação dessa crise deve nos conduzir a uma ação eclesiástica que nos coloque em contato com a cultura, a fim de que sejamos relevantes para a nossa época, local, geração e mundo. Como igreja que possui a mensagem da salvação, não podemos nos isolar em nosso gueto gospel, deixando de comunicar à sociedade esta salvação. Para tanto, precisamos nos perceber dentro dessa crise cultural, para dar as respostas às questões que o nosso tempo levanta. Os embates que a igreja de hoje enfrenta são muitos, e são grandes, viu? Os mais evidentes são a confiabilidade e a autoridade das Escrituras. Muitos dizem que o documento é antigo e, portanto, não responde aos questionamentos da modernidade. Por outro lado, falam também que a questão da sexualidade, o papel da mulher na igreja, nessa questão tem-se tentado afirmar que a igreja é machista e que, sendo Deus um Deus de amor, não importa para ele a sua expressão sexual. E outro, o formato e dinâmica do culto. Muitos têm atualizado o culto, pois entendem que ele deve ser mais atrativo ao público. E por aí vai. Todas essas questões parecem ser apenas questões doutrinárias, certo? Mas por detrás, grande parte dessas demandas está no seguinte questionamento: como os cristãos devem se relacionar com a cultura que nos cerca, com as pessoas, com a sociedade? Um segmento da igreja vai dizer: devemos nos adequar à cultura. Já outros vão dizer: não, devemos confrontar, ir contra a cultura. Bom, entre essas posições ainda existe uma outra que entende que é preciso encontrar um equilíbrio nisso tudo. Verdade seja dita, esse engajamento ou essa repulsa pela cultura tem fracionado a igreja. Já é possível visitarmos igrejas presbiterianas que não possuem quase nada de presbiterianismo, e outras que parecem estar no século errado. E isso também acontece em outras denominações. Bom, tendo introduzido nossa lição, falando de como a cultura tem influenciado a igreja, penso que podemos passar para o nosso primeiro ponto de estudo. Nosso primeiro ponto é: estamos num processo de mudança cultural. Se a igreja quer ser de fato relevante na sociedade, ela de fato precisa entender que o mundo está em transformação constante. A cultura que circunda a igreja não é estática, ela está se transformando. Assim sendo, a igreja que não percebe isso está cada vez mais alienada do mundo que é o seu campo missionário. Tim Keller, em seu livro A Igreja Centrada, afirma que no ano de 1960 foi crucial para essa reviravolta cultural. Segundo ele, foi nessa época em que se começou a questionar os paradigmas da sexualidade e também todos os outros aspectos relacionados à moralidade. Vejamos alguns trechos que Tim Keller apresenta em seu livro. Ele diz: ocorreu uma mudança básica de mentalidade.
Há uma crise de confiança em relação não apenas aos antigos ideais de patriotismo e de orgulho nacional, mas também aos valores morais tradicionais, particularmente as convenções sexuais. Até a própria ideia de autoridade moral começou a ser questionada. Em 1952, 75% dos americanos afirmavam que a religião era muito importante para eles pessoalmente, mas menos da metade dessa porcentagem deu a mesma resposta no meio da década de 1970. A frequência aos cultos caiu de aproximadamente 50% da população em 1958 para cerca de 40% em 1969, o declínio mais rápido registrado em um período tão curto de tempo. No entanto, o que ficou mais claro para os cristãos foi como o público em geral e as organizações culturais do país não mais apoiavam as crenças básicas judeu-cristãs sobre a vida e a moralidade. Keller, pela página 217. Os dados que Keller apresenta revelam a grande mudança cultural da época. O ano de 1960 trouxe consigo um profundo e denso questionamento sobre as questões morais, sendo a igreja ou as instituições religiosas a principal instituição moral dentro de uma sociedade. O caminho normal seria o seu esvaziamento. Mudou-se o pensamento sobre as questões religiosas morais e a consequência foi o esvaziamento das igrejas. Tudo isso está diretamente ligado a uma cultura centrada no homem e nas suas realizações, no seu sucesso, nos seus prazeres. Uma cultura que começou a questionar se essa moral não é uma forma de conter o homem e privá-lo de sua liberdade. Essa mudança cultural não afeta somente o número da membresia da igreja cristã, mas também a sua missão. Em 1920, um evangelista conduzia alguém ao arrependimento de seus pecados e à cruz de Cristo. Tendo por certo essa questão, tinha muito bem definido em sua mente o que era pecado, certo e errado, que Deus existe e que não aprova a desobediência. Porém, nos dias de hoje, um evangelista, cabe ressaltar que evangelista é todo aquele que recebe o evangelho de Cristo, enfrenta uma mente humana que não mais tem bem definido o conceito de certo e errado, e ainda parte do pressuposto de que a ciência já desacreditou a Deus. Por isso eu insisto, se a igreja não se preocupar com a cultura, ela deixará de ser relevante. É preciso que a igreja se atente para o que está acontecendo na cultura. Vou parafrasear a Tim Keller aqui, ó. O mundo que a igreja antiga conhecia, que era tendencioso às questões morais e não excluía Deus do seu processo, não existe mais. A igreja de hoje vive em outro tempo, em outra realidade, no entanto, com a mesma missão. A cultura e a sua rebelião contra a moral e a religiosidade trouxe inúmeras consequências para a igreja, mas também ativou uma boa reação da igreja. Neste período, a igreja começa a reagir ao movimento secularista, ganhando espaço através de um investimento pesado nos grupos de relacionamento. Foi em 1980 que surgiu a visão da igreja em células, que nada mais é do que ganhar lugar de fala por meio de relacionamentos. Uma mente tão avessa à moralidade só ouviria sobre Deus por meio de alguém que de fato lhe seja importante, ou um verdadeiro companheiro na sua vida. Entende? Bom, passemos então agora ao próximo ponto de nossa lição, uma igreja pietista em relação à cultura. Nesse ponto, o que quero propor é uma análise de como a igreja se comportou durante muitos anos em relação à cultura. Por muito tempo, a igreja assumiu o que Tim Keller chama de a postura pietista. O que é pietismo, afinal? De maneira bem resumida, o pietismo foi um movimento que teve origem no século XVII, que passou a se priorizar mais em as questões e experiências espirituais em detrimento do entendimento doutrinário, do estudo. Porém, quando o termo pietismo é aplicado à relação da igreja com a cultura, entende-se que a postura da igreja de ignorar a cultura, não reconhecendo que ela é importante para o desenvolvimento do reino de Deus. Por muitos anos, a igreja simplesmente ignorou a cultura, entendendo que para a mudança da sociedade, o que de fato importa são os muitos convertidos dentro da igreja. No entanto, sabemos que o número nem sempre significa influência. Não vamos muito longe, vejamos o nosso caso aqui em Goiânia. A capital gospel
é conhecida desde o ano 2000 por ter a maior concentração de evangélicos do país. Com dados de 2005 e 2007, somamos cerca de 36% da população. Mas Goiânia também acumula o título de a 10ª cidade mais desigual do mundo e a primeira mais desigual no que se diz respeito à distribuição de renda dentro do país. Essa é a questão que prova de forma mais latente que o número não necessariamente influencia a vida de uma cidade. A questão é simples, o evangelismo não está alterando a cultura do consumismo e do status social. O verdadeiro evangelho fala sobre misericórdia, ajudar aos menos favorecidos, mas isso é muito mais do que somente entregar cestas básicas. Precisamos da igreja fazendo cultura, envolvida em políticas de melhor distribuição de renda. Precisamos da igreja de cristãos nas escolas ensinando com qualidade para que os menos favorecidos tenham oportunidade de crescer. Precisamos de políticas públicas de ensino que minimizem essa diferença econômica. Precisamos de cristãos, cineastas, fazendo filmes que falam do amor e dos princípios bíblicos. Precisamos de músicos que façam belas poesias, que levem as pessoas a pensar sobre o valor da vida. Precisamos que a igreja produza boas literaturas, que levem as pessoas a ser mais críticas. Precisamos que Cristo seja o nosso Senhor na cultura. Se a igreja se fecha para a cultura, contribuímos para o empobrecimento da cidade, da sociedade, do próprio indivíduo. Precisamos de evangelismo, mas também precisamos estar na cultura, como o fermento que leveda toda a massa. Uma outra coisa que precisamos entender, ainda neste ponto, é que a igreja precisa considerar que a cultura pode colaborar para a evangelização, ou para o evangelismo das massas. Quando a cultura, não rendida a Cristo, estabelece o seu ideal de amor como paixão ligado somente a sentimentos e desejos sexuais, ela acaba criando uma dificuldade para a compreensão do amor cristão. Olha, é possível que chegamos ao tempo em que ninguém mais saiba o que significa amor sacrificial. E isso pode acontecer pois a igreja deixou de comunicá-lo à sociedade. Sobre essa questão, veja o que Tim Keller diz. A posição pietista também é ingênua sobre o papel da cultura no processo do discipulado. A verdade é que, se a igreja não pensa muito sobre a cultura, sobre os aspectos bons e ruins ou indiferentes em relação à Bíblia, seus membros absorverão indiscriminadamente os valores da cultura. Eles vão assimilar a cultura apesar das intenções contrárias. A cultura é complexa, sutil e inescapável. Se não pensarmos deliberadamente sobre a nossa cultura, simplesmente nos conformaremos a ela sem nem perceber o que está acontecendo. Keller, pela página 221. Sabe, é muito fácil de perceber isso com o movimento coaching. O coaching é uma metodologia de desenvolvimento e capacitação de pessoas, lideranças e grupos, com um foco em gerar resultados e transformações. Sua metodologia é voltada a potencializar e promover o poder de ação do indivíduo, das equipes e de negócios também. Quando o método é aplicado à igreja, ela sofre algumas adequações, mas o princípio é o mesmo: extrair das pessoas o seu máximo, o máximo da sua capacidade. Para tanto, o pregar ou o pregador coaching precisa negociar o evangelho colocando o ouvinte no centro do seu discurso. Na grande maioria das vezes, nesses discursos, é Cristo que está servindo a igreja e não o contrário. E não é mistério que muitas igrejas já aderiram a este movimento. Lembro-me de uma situação pessoal onde discutimos sobre um pregador para pregar numa escola confessional do ensino médio de nossa região, onde alguns dos nomes citados para levar o evangelho foram pessoas cujo perfil do Instagram não se apresentavam como pastores, mas como coachings. Bom, isso revela como a comunidade de uma escola confessional consome cultura indiscriminadamente. Um pregador precisa ser fiel às Escrituras e não ser alguém que está comprometido com o ouvinte. Encerrando esse ponto, cito mais uma vez as palavras de Tim Keller. Se não pensarmos deliberadamente sobre a nossa cultura,
simplesmente nos conformaremos a ela sem nem perceber o que está acontecendo. Passamos ao nosso último ponto de estudo. Precisamos de modelos bíblicos para o engajamento com a cultura. Como aprendemos no ponto anterior, a igreja reagiu à cultura de maneira imatura, se abstendo à cultura sem considerar que isso dificultaria seu trabalho de evangelismo e traria uma destruição dos valores morais estabelecidos na era predominantemente cristã. Outra opção, estabelecida por volta de 1970 e 1980 nos Estados Unidos, foi a migração de evangélicos para ocupar cargos na esfera pública, defendendo os princípios cristãos na esfera executiva, legislativa e judiciária. Cada um desses movimentos teve suas importâncias, assim como também as suas falhas, mas posteriormente surgiu a necessidade de reflexão da parte da igreja em relação à sua participação na cultura, gerando um movimento conhecido como igrejas emergentes. Importante dizer que a questão aqui não é identificar as falhas dos movimentos, mas entender que a igreja precisa de um modelo bíblico de como se relacionar com a cultura. Caso contrário, cairá no pós-modernismo e não reconhecendo a verdade de Deus como absoluta. Nesse ponto, me sinto obrigado a citar mais uma vez as palavras de Tim Keller para mostrar como o surgimento da igreja emergente. Vejamos o que ele diz. E tanto a direita religiosa quanto as técnicas de marketing do movimento soltado para as pessoas em busca de espiritualidade não se relacionaram de modo apropriado com a cultura. Para eles, a direita religiosa foi uma evidência de que a igreja havia se tornado refém de uma lealdade ingênua ao americanismo e ao capitalismo de livre mercado, e não de uma forma verdadeiramente bíblica de pensar e viver. Outros rejeitaram o movimento voltado às pessoas em busca de espiritualidade, achando que era uma rendição ao individualismo e ao consumismo. Para muitos cristãos, os dois grupos caíram nas mãos da cultura do iluminismo moderno ocidental. Em resposta às pessoas envolvidas com a igreja emergente, missional, sublinharam a justiça e o serviço à comunidade humana mais ampla, algo que nem a direita religiosa, nem o movimento voltado às pessoas em busca de espiritualidade, muito menos as igrejas pietistas mais antigas tinham alcançado. Keller, pela página 225. Na leitura da igreja emergente, tanto a direita cristã como o pietismo espiritual falharam, pois reduziam o cristianismo às questões periféricas de seus movimentos. Um exemplo simplório disso seria a questão dos impostos que visam somente a manutenção de um Estado forte, sem contemplar as carências daqueles que são menos providos de recursos e oportunidades. Isso sim é uma política pública cristã. Um cristianismo que não minimiza essa disparidade econômica não é cristianismo. O que se percebe nessa reflexão de como se aproximar da cultura é a criação de uma separação entre as igrejas. Surgiram igrejas que, de tão engajadas à cultura, quase não parecem mais igrejas, e outras simplesmente replicam o pietismo antigo. Mas lá no fundo, o princípio é o mesmo: transformar a cultura pela conversão. Concluindo, não vou analisar cada modelo de aproximação e transformação da cultura desenvolvida pela igreja nos últimos anos, mas é necessário que se diga que precisamos de equilíbrio nessa questão. Por agora, me resta terminar este estudo mais uma vez citando Tim Keller. No fim, meu objetivo principal ao examinar os modelos é sugerir que o caminho para engajar a cultura da melhor forma possível é um equilíbrio cuidadoso entre várias polaridades, ou seja, entre as várias questões existentes. A meu ver, cada um dos modelos que estão postos tem uma compreensão firme de uma verdade importante, mas todos tendem a subestimar outras verdades importantes, ou seja, eles não conseguem trazer a verdade na sua totalidade. Por consequência direta, em sua forma mais pura, cada modelo é biblicamente desequilibrado, encontrando-se na beira de um precipício, do qual temos de ter o cuidado de não despencar. Keller, pela página 226.